10 anos sendo professora, pesquisadora, né? Tenho também uma relação muito legal com o mercado, né, com as comunidades. E aí, o que eu mais tenho encontrado nesse meu tempo, trabalhando dessa forma, é o quanto nós somos seres multidisciplinares. Na realidade, a gente só não tem, às vezes, consciência disso. Na realidade, a gente não para pensar sobre isso. Mas olha que bacana, se a gente for pensar, cada um de nós, na realidade, um universo de coisas, desde que a gente começou. Desde que a gente está ali, saiu de dentro da barriga da nossa mãe, o médico deu um tapa, na realidade, ali já começa o nosso processo de aquisição de conhecimento. Aqui a gente viu que a gente já tem, desde o momentinho ali que a gente é concebido, né, pelos pais, a gente já começa o nosso processo de aquisição de conhecimento. Essa imagem, ela é super bonita. Mas, na realidade, aqui pra frente... Eu prefiro essa. Eu gosto mais dessa. Porque, na realidade, vamos imaginar o seguinte, que nós somos pães. E, na realidade, ao longo da vida, a gente vai se tornando um cachorro-quente. Gosto mais. Porque, na realidade, pensa, nenhum cachorro-quente aqui é igual. O meu cachorro-quente é de um jeito, o cachorro-quente de vocês é de outro. E, na realidade, se você olhar para a pessoa do lado, se você conhece ela, mesmo assim você não tem noção 100% do tipo de cachorro-quente que essa pessoa é. E isso é bacana de perceber, porque, na realidade, olha só, se a gente for pensar no fácil processo que a gente tem hoje, né, para conhecimento, a gente pode se tornar, na realidade, super seres. Praticamente super homens, super mulheres de saber. A gente pode tentar sim resolver as soluções, às vezes nós sozinhos, mas a gente nunca vai conseguir. Mesmo que a gente resolva uma ou outra situação, vão ter soluções que a gente não vai achar sozinho, a gente vai precisar de alguém. E na realidade, a gente não foi feito para ser só. Mesmo que a gente vá se cercando de muitos conhecimentos, no fundo, a gente está sempre se relacionando com outro cachorro-quente. Tem aluno que diz, por exemplo, assim, professora, olha só, eu fiz tudo, eu não preciso de ninguém, eu sei fazer um site, eu sei fazer as fotos, as imagens, vou colocar na internet, eu não preciso de ninguém. Mas eu preciso sim, querido, sinto muito. Alguém fez o computador para você usar, alguém fez o software que você usa, alguém criou a internet, mesmo que você queira, você não consegue. Não, professor, eu consigo, isso aí é balela, eu posso ficar em casa e nem usar então a internet, não preciso fazer isso aí. Alguém fez a cama para você dormir, querido. Alguém fez a televisão. É um processo de antes, durante e depois. E alguém vai fazer coisas depois de você. Né? Então, na realidade, a gente pode se tornar seres ecléticos, mas, de novo, voltando, nós não nascemos para ser sozinhos. E as empresas, sabendo disso, de uns tempos para cá, sabem que as pessoas são cachorro-quente, ou melhor, né? Na realidade são seres com universos distintos. E é muito interessante eu montar equipes dentro da minha empresa multidisciplinares, ou seja, por que eu preciso ter só engenheiros resolvendo um problema? Por que eu não convido um médico para fazer parte ali do meu grupo de engenheiros, uma pessoa do cinema, uma pessoa do design, uma pessoa da animação? Ah não, mas aí nós vamos discutir um determinado problema que o médico não entende. Mas na realidade é muito interessante a gente ter em equipes multidisciplinares o processo de criação, escutando o ponto de vista dessas pessoas. E as empresas, sabendo disso, na realidade, deixa eu botar lá, deixa eu botar aqui nesse slide, né? As empresas, sabendo disso, elas começaram a ver aspectos positivos. A criação, ela ficava muito mais... é porque eu olho aqui e troca ali, já, agora entendi o que está acontecendo. As empresas começaram a perceber que essas opiniões diferentes, muitas vezes divergentes ou convergentes, elas eram interessantes para soluções muito mais bacanas. Quase como sem furos. Se bem que solução sem furo não existe, mas essas soluções elas eram mais interessantes porque elas tinham esses olhares que não necessariamente daquelas pessoas que aparentemente podiam resolver aquele problema, vamos dizer aí os engenheiros. E vindo do Design Thinking, também tem uma corrente muito interessante que é o processo co-criativo. Ou seja, é um dos pilares do Design Thinking. Eu ter na minha equipe pessoas que sofrem determinado problema que a gente vai resolver, ou a pessoa ela é impactada por aquele problema de uma determinada forma. Mesmo que não seja ela que solve o problema,
aquele problema chega nela de algum jeito. Então, na realidade, as empresas começaram a pensar assim, legal, pode ser interessante a gente ter equipes co-criativas, ou seja, feitas de pessoas relacionadas com esse problema, mas numa amplitude muito maior do que a gente tinha pensado do ponto de vista multidisciplinar. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso ter uma empresa que vai propor um novo defensivo químico, por exemplo, lá para a plantação, mas eu posso sim trazer um médico, mas o médico não tem nada a ver com o negócio de defensivo químico. Deixa eu trazer um médico para ver o que ele pensa a respeito disso. Às vezes, a solução que vai rolar ali não é específica para esse problema, mas vão surgir outras ideias para coisas para frente, né? E aí, a gente, sabendo disso, começou a pensar assim, lá na universidade, como é que a gente pode preparar os alunos para esse tipo de experiência nas empresas, né? E se a empresa não tiver, que ele possa sugerir a possibilidade de que as soluções sejam feitas por equipes co-criativas multidisciplinares. Essa é uma área que a gente gosta de chamar de tecnologia da educação, onde eu sou pesquisadora no CNPq, e a gente vem pensando assim, às vezes na graduação não dá da gente fazer esse tipo de experiência, porque as graduações às vezes elas são engessadas. Eu vou lá fazer um curso de engenharia, eu aprendo sobre engenharia. Eu vou lá fazer um curso de medicina, eu vou aprender sobre medicina. Mesmo que já faça bastante tempo que a gente venha trazendo conteúdos de outros cursos para dentro de outros e fazendo essa interdisciplinaridade, trazendo as questões interculturais, mesmo assim o engenheiro vai sair engenheiro, o médico vai sair médico, o designer vai sair designer. Então cabe a pesquisa e a extensão sugerirem coisas diferenciadas para se explorar isso, né? Então eu posso bolar umas pesquisas diferentes, umas extensões diferentes. E se eu, professor, quiser, eu posso trazer pessoas de outras áreas. Eu posso trazer alunos lá da medicina para trabalhar no projeto da engenharia, alunos do design, alunos do jornalismo, alunos do cinema. E assim eu vou bolando questões diferenciadas. Nesse campo, cada professor pode fazer como ele bem entender. No meu caso, eu venho trabalhando com a sistemática transmídia, porque já há 13 anos eu venho desenvolvendo projetos na área de entretenimento. E a sistemática transmídia, ela tem uma coisa muito legal, que é pensar na complementariedade dos produtos, das soluções. E há 7 anos eu venho desenvolvendo essa sistemática transmídia na saúde. E na realidade as conclusões que eu tenho tido é de que a gente pode colocar a sistemática transmídia, ela é extensível a praticamente todas as áreas econômicas que a gente conhece. Como é que funciona isso? Quando eu pego um livro e eu adapto para um filme, se eu fizer bem parecidinho a história do livro no filme, eu chamo isso de cross-mídia. Mas se eu pegar uma parte interessante do livro e eu fizer uma animação, outra parte do livro eu faço um filme, ou eu conto a mesma história do livro lá no filme, de uma forma como cross-mídia, por exemplo, igualzinha, mas na animação eu pego um personagem e conto a mesma história de um outro ponto de vista, já não é mais cross-mídia, a gente chama de transmídia, que é essa complementação que eu tenho entre os produtos. A gente vê isso aí já faz bastante tempo. A gente tem uma animação, aí essa animação fica famosa, aí eu tenho um livro, aí eu tenho um game, eu tenho um jogo analógico, eu tenho um musical. Está fazendo sentido para vocês? A gente está o tempo todo cercado nisso. O que acontece? Essa ideia de fazer isso, se eu trago uma equipe multidisciplinar para desenvolver esses produtos, eu posso. Isso é uma experiência que a gente está tendo na universidade muito legal de bolar isso. A gente pode pegar essa narrativa, pegar vários alunos que têm, que vêm de áreas diferentes, então um designer, uma pessoa do cinema, uma pessoa lá do jornalismo, uma pessoa das libras, uma pessoa das letras, uma pessoa da educação física. Eu venho fazendo essa experiência, tem sido fantástico quando a gente coloca assim, gente bem distante daquilo ali, daquele universo, né? E a gente pega uma narrativa e vai pegando determinadas partes dessa história e vai colocando em outros produtos. O que tem de legal? Primeiro, esses alunos começam a interagir entre eles, eles têm opiniões diferentes, eles são obrigados a
discutir aonde as opiniões são parecidas é bom de se relacionar, aonde as opiniões não são muito parecidas, algumas vezes os embates, mas se tem a preocupação de um objetivo lá na frente, ou seja, todo mundo, mesmo que fale línguas diferentes, tem que chegar num objetivo final. Então, ok, temos uma narrativa, vamos criar dessa narrativa uma animação, vamos criar um livro, vamos criar um quadrinho, vamos criar um jogo analógico, vamos criar um jogo digital, vamos criar um musical, vamos fazer as músicas, vamos fazer outras coisas para frente, o tal dos spin-offs, vamos fazer coisas contando essa história para trás, coisas que a gente nem sabia ainda. Essa história está sendo legal, por que a gente não conta um pouquinho dela antes, anos antes? A gente também tem experiências aí, né, de tantos spin-offs no mercado. Bom, o que tem sido legal? A gente tem discutido nesses projetos, não só eles em si, mas uma coisa muito legal que é a geração de emprego e renda que existe justamente porque eu montei uma equipe multidisciplinar. Se eu tenho, dentro de um processo criativo desse, várias profissões trabalhando juntas, na realidade eu estou vendo a possibilidade de geração de emprego dessas profissões em outros campos que talvez elas nem imaginassem que poderiam estar. Uma outra coisa muito interessante, se eu crio produtos que são complementares, o meu não é mais meu, ele primeiro é nosso, eu tenho uma equipe criando comigo. Depois eu tenho uma outra coisa muito interessante, o meu está ligado com a equipe do lado. Então, por que eu vou competir com a equipe do lado? Na realidade, o meu tem que complementar o seu. A gente vai lançar esses produtos todos juntos? Vai sair a animação, o livro, o jogo, tudo junto? Não. As coisas vão sair... primeiro a animação tem que fazer sucesso, depois a gente solta o jogo. Beleza. Não, a gente vai soltar a animação e o jogo junto. Beleza. Na realidade, não importa a estratégia, a questão é que eu entenda que as coisas estão ligadas e que, dependendo da estratégia, eu tenho que olhar o outro como meu parceiro, a equipe do outro como minha parceira. Eu começo a perceber que, se a gente der certo, a gente vai gerar emprego não só para a gente, mas para uma cadeia de outras empresas que estão ali em volta, podem se beneficiar daquilo. Se a animação der certo, daqui a pouco a gente vai ver aquele personagem numa camiseta, numa mochila, num caderno. Faz sentido para vocês? Que a gente está o tempo todo ligado com a indústria do licenciamento? Beleza. Isso quer dizer que, na realidade, eu não estou só gerando emprego e renda aqui no meu mundinho criativo. Eu estou gerando emprego numa série de outras empresas que estão se beneficiando daquilo que eu estou fazendo. Então, pode existir uma relação muito mais interessante de colaboração do que de competição. Uma outra coisa interessante é entender essa cadeia de curto, médio e longo prazo. Uma coisa que a gente vê bastante é a ideia do carro-chefe. Então, a animação faz sucesso primeiro, para que depois, então, se lancem os outros produtos. Mas eu posso pensar de uma forma colaborativa, onde cada produto dê certo sozinho, e eu, só com aquele meu público-alvo dê certo ali, né, faço com que aquilo funcione. Então eu faço um jogo, o meu público-alvo aqui está gostando do meu jogo, eu não preciso fazer uma migração obrigatória para que as pessoas que gostam desse jogo vão lá assistir o filme. Então é uma questão também, como eu falei, muito de como os detentores daquela propriedade intelectual pensam esse projeto e as suas extensões. O que a gente ganha com isso, se a gente for pensar em termos de projeto? Primeiro é essa questão de entender o meu relacionado com o do outro. Então o aluno sai da universidade tendo essa experiência e vendo assim, beleza, se eu, em vez de concorrer com o meu colega, por que eu não vejo possibilidade de fazer com ele alguma coisa junto? Quando eu estiver lá na minha empresa, trabalhando numa empresa, eu posso enxergar a empresa parceira da empresa onde eu estou de uma forma muito mais colaborativa do que de uma forma competitiva. O que os alunos ganham também? A possibilidade de entender que nesse processo as opiniões são importantes, mesmo que diferentes da nossa. Hoje em dia a gente vive uma época muito de polaridade, o que não é nem um pouco benéfica, muito pelo contrário, a gente só perde com isso. Porque na opinião divergente, né, diferente da minha, eu às vezes tenho muito a aprender. Esse cachorro quente que está ali do outro lado
pode ser talvez até mais interessante que o meu cachorro-quente. O jeito que ele bolou o cachorro-quente dele pode ser mais gostoso que o meu cachorro-quente. Talvez a gente possa fazer um bem bolado aqui, né? Uma outra coisa bacana que também se entende é essa questão de curto, médio e longo prazo. Ou seja, se eu penso o meu, aonde está o meu, quem está comigo e quem vai ser lançado para frente e quem foi lançado para trás. É o caso do aluno que eu falei para vocês. Ele vai lá e faz um site, mas alguém teve que criar o computador antes, alguém teve que criar os softwares que ele usa. Ou seja, essa relação de entender curto, médio e longo prazo, aonde eu me ensino, o que está para trás, o que está para frente, passa a ser interessante para ele na hora do mercado, que ele estiver no mercado de trabalho. Então ele sai com essa experiência da universidade e ele já chega numa empresa sabendo disso. Ele vai se relacionar melhor, ele vai compreender a complementariedade que existe entre as coisas e vai entender que a multidisciplinaridade é interessante para ele. A gente está fazendo uma experiência agora na saúde e tem sido muito bacana. A gente começou a desenvolver produtos e todos os outros produtos correlacionados entre eles. E o mais bacana que tem nisso é que as equipes multidisciplinares são louquíssimas e a gente tem tido ideias mais absurdas ainda, que vocês imaginam. Coloca lá pessoas que são de outras áreas, as ideias são muito loucas. E aí você pensa assim, mas isso é impossível de fazer. Há um tempo atrás não existia o celular que a gente pudesse falar uma câmera olhando as pessoas do outro lado. Isso um dia, lá no passado, já foi considerado uma ideia maluca. Não é verdade? E hoje a coisa mais fácil é eu pegar um celular e eu estou falando com a minha mãe que, né, não veio na minha palestra, eu espero que ela esteja me olhando aí. Palestra, eu espero. E para nós da universidade, o que fica? Fica o entendimento que a universidade, na realidade, ela é um parque de diversão de saberes. E isso é muito legal. Só que quando as pessoas vão numa feira de ciências, geralmente os produtos são apresentados para elas, ou as pesquisas, ou as soluções são apresentadas para elas já prontas. A gente pouco sabe como é que se chegou naquilo ali. E isso é o que é o mais legal, o processo. Então, na realidade, as universidades são lugares onde se pode observar, se ver os processos criativos. Que bom seria se nós pudéssemos ter a comunidade nos visitando todos os dias. Eu sei que pode parecer um caos, mas na realidade seria muito legal as pessoas verem e entenderem esses processos, como eles acontecem, e até se questionar se elas ali, pensando em ir para um determinado curso, elas deveriam ir mesmo para este curso ou de repente para um outro, depois de ver como é que a coisa acontece. O que eu vou deixar então como professor aqui de tarefa para vocês? Toda professora deixa uma tarefa, eu não sairia daqui sem deixar uma. Então eu gostaria que primeiro você pensasse que tipo de cachorro quente você é. Não deixe de pensar sobre isso hoje. Segundo, você olhar para a pessoa que está do teu lado, se você a conhece, você imagine que tipo de cachorro quente ela é. Se você não conhece, imagine quem está do teu lado e já faça aí suas suposições de cachorro quente você é, né? Na sua família, observem os cachorros quentes. Com certeza deve ter uns cachorros quentes muito legais e deve ter uns cachorros quentes extremamente sem sabor, enfim. Converse com essa pessoa e diga assim, você não quer melhorar o seu cachorro quente? Nós juntos podemos pensar em deixar o seu cachorro quente mais gostoso, né? Quando vocês sugerirem isso, vejam que vocês estarão exercitando um processo multidisciplinar. Porque o seu pai, a sua mãe, o seu filho, seja quem for, né, tem ali uma vivência específica, está ali, né, dentro da sua ode ao seu cachorro-quente, e quem sabe nesse processo de trocar ideias, sem brigar, né, naquele processo mais bacana, esses cachorros quentes possam todos ser muito mais gostosos. Legal? Obrigada.